o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, uns 2 ou 3 versículos. Eu gostaria que as nossas irmãs recepcionistas pudessem fazer a entrega dos envelopes de dízimos e ofertas. Eu estou com o meu envelope aqui, sempre uma alegria, uma satisfação poder exercer fidelidade. A gente é tão falho na nossa trajetória, a gente erra e peca todos os dias, e eu fico tão feliz de poder exercer um pouco de fidelidade quando eu entrego os dízimos na casa do Senhor, quando eu faço a oferta. Amém, queridos? O que eu tenho para falar é bem rápido, é bem sucinto, mas não é uma palavra superficial, não é uma fala superficial, melhor dizendo, que produza em você entendimento. Enquanto as nossas irmãs ainda estão distribuindo, Gênesis capítulo 1, apenas alguns versículos da palavra do Senhor. Muito obrigado. Glória a Deus. Tem uma intensidade, tem algo muito poderoso acontecendo sobre esse lugar hoje. Glorificado é o nome do nosso Deus. Diz assim na tradução em que tenho em mãos: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia abre falando a respeito de uma criação, de uma dupla criação, logo no versículo de número 1. Deus criou o céu e a terra. Agora, Deus criou o céu e a terra por causa de você, por causa de mim. Deus estava preparando um ambiente, porque aquilo que era mais belo ainda estava por vir, que era a criação do ser humano. Quando Deus cria o céu e a terra, Deus está criando um ambiente para você se locomover. Na verdade, o céu e a terra são fontes de provisão. Do céu vem a chuva e da terra vem o alimento. Sem chuva e sem o poder da terra, nós nem estaríamos aqui. Quando Deus cria o céu e a terra, na verdade, Ele está criando uma fonte de provisão para que você pudesse ser abençoado nessa terra. O versículo continua dizendo que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Deus criou uma terra sem forma e vazia, vazia de poder, vazia de capacidade, porque Ele ainda não havia abençoado a terra. Essa bênção vem no versículo 10 e 11, que diz assim: a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, olha só o que Deus disse para a terra. Ele olhou para a terra e deu uma ordem para a terra: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Olha só que interessante. O chão em que os teus pés pisam é uma terra que recebeu uma ordem de Deus. E qual foi a ordem que a terra recebeu? Produza. Porque, em outras palavras, eu ainda vou criar alguém que você vai ter que servir. Para o céu ele disse, você faça cair chuva. Mas para a terra ele disse o quê? Produza. Há um poder sobre a terra. Eu estou falando aqui do mundo natural. O mundo natural que é composto do céu, já mencionado, e da terra. Mas nós também temos um mundo espiritual. E no mundo espiritual existe também um céu. Existe também uma terra. Se no mundo natural Deus deu ordem ao céu para fazer chover e a terra para produzir, há também uma ordem divina para que tanto o céu quanto a terra no mundo espiritual produza. Porque se no natural serve para nos dar a capacidade de alimentação, de nós vivermos neste lugar, no céu e na terra espiritual de Deus,
existe também uma bênção ordenada para que seja fonte de provisão sobre a nossa vida. Olha aqui, a palavra disse também de semente, que a terra produz frutos segundo a semente que é lançada. Existem sementes especiais, e uma das sementes especiais é aquilo que nós entregamos no altar, é o dízimo e é a oferta, porque precisa produzir uma qualidade diferente de fruto na nossa vida. Nós já temos a chuva que nos abençoa, não é verdade? Nós já temos uma terra onde nós plantamos e dela colhemos. Agora, no mundo espiritual, a gente tem que entender isso da mesma forma. Tem que haver um céu, fonte de provisão, no qual a gente possa conversar com Ele. Porque Deus, quando nós conversamos com Ele, para onde é que nós olhamos? Para a terra ou para o céu? Nós olhamos para cima. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O monte, o pico do monte, quando você olha para o pico do monte, você está enxergando o firmamento. Então a Bíblia nos orienta a olhar para o céu. E no âmbito espiritual, o céu também é fonte de provisão para a nossa vida. É de lá que vem tudo aquilo que a gente precisa. Mas no âmbito ainda espiritual, quando nós olhamos para a terra, ela está esperando que nós lancemos sementes sobre ela, porque ela também recebeu uma ordem de Deus para produzir em nosso benefício. Veja que o céu está abençoado, a terra sobre a qual você pisa também está abençoada. Agora, Deus deu a você o poder da decisão. Ele não mexeu na sua decisão. Ele criou o céu e criou terra, mas não mexeu no seu poder de decisão. É você quem decide se vai plantar ou não. A terra está pronta para fazer o que ela faz de melhor, produzir. O céu está pronto para fazer o que ele faz de melhor, derramar a água. Você vê que ele cria, mas não abençoa no versículo 1. No versículo 10, ele olha, ele se direciona para a terra, fonte de provisão, onde são lançadas as nossas sementes, e abençoa. Tem que produzir, é obrigado a produzir. Se você observar o deserto tem vegetação no deserto, não tem só areia e terra seca, não tem muito, mas tem. Lá crescem os cactos, lá nós temos outras vegetações. Você vê que até a terra ruim, que não quer produzir, se lembra que há uma ordem divina para produzir, mesmo a contragosto. Existe um terreno espiritual chamado obra de Deus, que tem recebido de Deus todos os dias uma ordem espiritual. Você precisa produzir aquilo que os meus servos jogam sobre você. Há uma ordem divina sobre o mundo espiritual no qual nós nos locomovemos. Agora, a decisão é minha e é tua. Eu tomei a minha decisão. Eu não quero nem saber. Eu tomei a minha decisão, a despeito do que o diabo sopra nos meus ouvidos. Como que você vai entregar o dízimo? Como que você vai ofertar na igreja? E aí às vezes a gente ouve ele, a gente satisfaz a vontade dele, e aí a gente não vê nada andando na nossa vida. Eu não conheço um dizimista fiel que não tem para emprestar, bispo. Impressionante. Contar um testemunho rápido lá em casa. As minhas filhas estão lançando uma semente especial sobre a terra, que a palavra diz que o fruto cresce de acordo com a semente que você lança. É uma semente diferente que elas estão plantando. Elas estão plantando na obra do Senhor fidelidade. Elas estão colocando na terra. E ontem foi tão lindo, antes de ontem, né, Daniela? A menina ligando lá do trabalho: pais, eu fui promovida, o salário subiu, e os dias para trabalhar diminuiu, eu não vou trabalhar de sábado. Olha que bênção. Ela plantou uma semente financeira que gerou um fruto especial. Qual que é o fruto? O fruto da honra dentro do trabalho. Porque quando nós plantamos sementes na terra espiritual, nós somos honrados em um giro de 360 graus. Eu gosto de ouvir os testemunhos dentro de casa. Aí a outra filha, que arrumou um emprego também, jovem aprendiz, trabalhando, dizimando na casa do Senhor, uma semente especial para colher um tipo de fruto especial. Ela queria estudar, de repente, semeando. A semente não cresce na hora que a gente quer. A semente cresce na hora que Deus permite ela crescer. Quando menos espera, chega uma carta lá em casa. 5 anos de faculdade sem pagar absolutamente nada. Numa faculdade cara, num curso concorrido, porque é uma semente especial, bispo.
A gente está colocando a semente no chão, ele é obrigado a produzir, pastor Elias, e ele vai produzir de acordo com as nossas necessidades, porque ele tem uma ordem. Não adianta, se você plantar, meu caro, não tem como não colher. Deu para compreender isso? Ele cria céus e terra como fonte de provisão sua vida. Nós estamos cercados de bênçãos, mas a decisão é nossa. Se a gente olha para o céu, a gente não tem para onde correr. A chuva vem, a chuva de bênção sobre a nossa cabeça. A chuva só vem sobre o solo onde a gente planta. Ou seja, a gente planta aqui, a chuva cai sobre a nossa cabeça, regando a nossa vida de honra, de conquistas, molhando a nossa semente e fazendo o fruto acontecer. Amém? Olha aqui, ela quer falar, ó. Eu preciso dar um testemunho também, para edificar a fé dos irmãos. No domingo que antecedeu o feriado, não lembro o dia exato, mas domingo retrasado, eu recebi uma palavra profética do altar do Senhor aqui no momento das ofertas, na oração. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas na oração, o meu esposo, ele orava, Senhor, que sejam destravados processos na justiça. Não sei se vocês vão lembrar disso. Domingo retrasado, tomei posse disso para minha vida. Na madrugada do domingo para segunda-feira, uma abençoada do Senhor também entregou para minha vida uma mensagem profética, que Deus iria me abençoar financeiramente. Irmãos, na terça-feira, às 5 horas da tarde, eu recebi uma ligação dizendo para mim entrar em contato com o escritório de advocacia. Já havia desde 2009 que eu estava com processo na justiça. Desde 2009. 11 anos é isso, né? E na terça-feira o meu advogado falou comigo, olha, já deu tudo certo, o seu processo já foi liberado e o dinheiro, o valor já está aqui conosco, aqui no escritório. Em pandemia, o escritório parado, tudo parado. Mas quando ele começou a falar da oferta, eu falei assim, eu preciso falar desse testemunho porque começou aqui domingo retrasado. Então você que é fiel, eu já dei o meu dízimo ao Senhor e estou entregando mais um pouquinho agora aqui, porque Deus é fiel, Ele tem cuidado de nós. A nossa fidelidade para com Deus, na hora certa, o Senhor traz a colheita de volta. Então, 11 anos depois, o Senhor me abençoou a semana retrasada. E em nome de Jesus eu agradeço e eu precisava testificar isso com a igreja, amém? Uma salva de palmas a Jesus querido, amém? Você vê, ela recebeu um processo judicial, o dízimo dela virou semente imediatamente. Porque existe parte daquilo que a gente ganha, pastor Elias, que não é nosso, é semente. Porque o semeador inteligente, ele não pega toda a semente que recebe e guarda. Ele pega parte da semente que Deus dá a ele e planta de novo. Porque ele não quer que o giro seja interrompido. Por isso que a gente fala também das ofertas. As ofertas, elas servem para que a roda da prosperidade não seja travada. Primeiramente, a gente não faz exercício de fidelidade nem de gratidão a Deus porque a gente só quer ver pomares na nossa frente. A gente faz porque a gente sabe primeiramente que existe uma necessidade na obra do Senhor, que existem povos para serem alcançados. E graças a Deus que a comunidade Batista Vidas no Altar está abençoando povos ao redor do mundo de forma financeira. Quando você lança uma oferta aqui, quando você coloca algo dentro do envelope, parte dessa semente a gente pega, porque a gente se transformou aqui em agricultores profissionais. A gente pega a semente e já coloca de novo na terra, e aí é que a gente vê as coisas crescendo. Deixa eu te dar uma boa notícia para finalizar. Precisava falar dessas coisas. Quando a igreja que você congrega, ela abençoa as missões, Deus mexe lá onde você trabalha. Sabia disso? Quando a igreja, olha que privilégio de participar de uma igreja que tem a visão aberta. Quando a gente entrega, eu poderia ter salário aqui na igreja, digno é o obreiro do seu salário. O que nós estamos mandando para a missão na África, poderia ser o meu salário, eu poderia crescer o olho aí, mas Deus disse assim a mim, não mexe nisso, porque isso é semente, e nós mandamos essa semente para a África. Quem que é beneficiado com isso? Você. Aí de repente chega a notícia, pastor, eu não sei o que está acontecendo, estou vendendo como eu nunca vendi na minha vida. Pastor, eu fui
promovido lá na empresa em plena pandemia. Porque se a igreja tem uma razão para ser próspera, Deus tem 1000 razões para te prosperar. Então nós estamos fazendo aqui, através da palavra de Deus, girar a roda, onde todas as pessoas podem ser abençoadas. Agora você pode ser aquele que vê a história acontecendo, ou você pode ser a própria história em movimento. A decisão é tua. O chão está debaixo dos teus pés, o céu acima da sua cabeça. Com esses 2 elementos que servem de provisão para a sua vida, você faz dele o que você quiser. O conselho da palavra de Deus é que nós sejamos firmes nesse propósito. Queridos, pode fazer o seu dízimo e a sua oferta, não se preocupe. Porque quando você faz isso, não é você. Quando você exerce fidelidade, Deus segura o devorador pelo chifre. Você não pode mexer nessa vida. Você não pode operar nessa família. Você não pode tocar nessa área, porque é uma área protegida. Eu não sou a favor de culto da prosperidade, porque não é o que fazemos aqui que nos protege e que nos dá, é o que nós fazemos aqui que faz com que Deus faça o que Ele faz de melhor, que é segurar e nos proteger em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos neste momento orar nesta hora. Amém, queridos? Apague as luzes para mim, porque a oração é profética, é para abalar o inferno, é para mexer em estruturas espirituais. Há um episódio na Bíblia em que os discípulos não puderam expulsar demônios de um endemoniado. E levaram essa questão a Jesus. Por que a gente não pôde expulsar? Porque Jesus disse assim: existem certas castas que só com jejum e oração. E as castas naqueles demônios eram os demônios da incredulidade. Só com jejum e oração a gente pode vencer isso. Talvez você não é dizimista. Talvez você não é ofertante na casa do Senhor. Por favor, eu não quero que você veja dizimistas contando seus testemunhos. Eu quero que você conte o seu testemunho para todas as pessoas. E o nome do Senhor assim seja glorificado. Nós repreendemos agora toda casta de demônio que impede essa pessoa de acreditar, porque isso daqui não é algo teórico, isso aqui é prático, a gente faz e vê resultado, gente. E a gente fala isso que é para abençoar o povo, que eu não tenho salário, eu tenho meu trabalho, não é para pegar o dinheiro aqui da igreja, é para que você seja abençoado, você tenha o seu carro, poxa, você consiga comprar aquilo que você quer, que você consiga, acima de tudo, abençoar as pessoas que mais estão precisando, porque isso é a coisa mais importante na nossa fidelidade. Feche seus olhos, por favor. Coloque o seu envelope, ou os teus envelopes. Se você quiser envelope de dízimo e oferta, tem bastante lá atrás. É só você falar com o obreiro. Pastor, obreiro, eu quero ser um dizimista a partir de hoje. Deus é contigo, Deus vai te abrir portas, amém? Nosso Deus e nosso Pai Celestial, Deus de toda a criação, inclusive daquela que favorece, meu Deus, a bênção do Senhor na vida do homem. O Senhor nos criou céus acima da cabeça e terra abaixo dos céus. O Senhor nos deu a semente, isso que é legal, Deus. O Senhor nos dá a semente. O Senhor nos dá a semente, a gente coloca no bolso? Não pode, Senhor, porque semente que o Senhor dá guardada no bolso estraga, mas com a mão aberta, lançada na terra, o fruto vem. Então, meu Deus, essa é uma semente especial, a semente financeira, que sejam colhidas, meu Deus, árvores frutíferas cresçam, e que frutos sejam colhidos na vida do seu povo, que portas se abram, meu Pai, na vida daqueles que creem, que promoções estejam diante dos teus servos, meu Deus, e coisas grandiosíssimas aconteçam em nosso meio. É o que nós te pedimos, oramos e te agradecemos. Amém? Seja abençoado em